Muito bom dia a todos. Houve um relatório que foi publicado pelo Alto Comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a situação na Ucrânia e que compreende o período de 24 de fevereiro a 15 de maio de 2022. Este relatório passou um pouco em claro, porque, a meu ver, parece tratar-se de um relatório, pode ser controverso. Pode ser controverso porque acaba por trazer o reconhecimento de alguma factualidade que pode ser incómoda para o Ocidente, ao mesmo tempo que, por outro lado, também vem reconhecer alguma factualidade que é invocada contra a Rússia. Portanto, quem quiser utilizar este relatório para atacar apenas uma das partes não vai conseguir fazê-lo de forma suficiente, porque o Alto Comissariado elaborou um relatório de 44 páginas, que eu vou começar por partilhar convosco, que eu selecionei apenas aqui algumas questões, estava para ficar aqui horas a falar disto, mas eu prometo ser até relativamente breve, mas vejam que estamos a falar de 44 páginas, portanto, se descontarmos aqui as capas, e vemos que temos desde a situação em Mariupol, temos um conjunto de outras situações, e o próprio Alto Comissariado reconhece que a forma as fontes utilizadas para a produção deste relatório foram várias. Desde a prova testemunhal, que é um clássico na justiça internacional, até regras e até exercícios de dedução e de lógica que permitirão, com base num pequeno exercício de lógica, de que o local, que à data quem é que controlava uma determinada área, quem é que teria, ou quem é que poderia corresponder a uma determinada a descrição física e até mesmo de uniformes ou de fardas que fossem na altura indicadas pelas testemunhas. E há aqui um ponto também muito importante que nós temos de atender, é que para várias destas situações o Alto Comissário dos Direitos Humanos da ONU usou várias formas de poder chegar a determinadas conclusões de forma distinta, mas há um conjunto de outras em que é preciso ter muita atenção à linguagem que é utilizada e às expressões que são utilizadas ao longo deste relatório, porque por vezes as pessoas podem ver certos parágrafos onde parece que o Alto Comissário está a afirmar e a assumir determinados factos como sendo confirmados e sendo consolidados e sendo até irrefutáveis. No entanto, um ou dois parágrafos antes ou uma ou duas frases antes utiliza a expressão alleged, ou seja, alegados. E porquê que ele diz alegados? Porque provavelmente não reuniu elementos suficientes em termos de fontes, não teve fontes suficientes que permitissem afirmar com determinada segurança e atestar que aquele facto efetivamente aconteceu. Portanto, nós temos de ter atenção à forma como as coisas são utilizadas. E a forma como a linguagem é dada permite, por um lado, que as Nações Unidas, através do Alto Comissário para os Direitos Humanos, Alto Comissário para os Direitos Humanos, se vincule a um conjunto de factos que são aqui descritos, com alguma certeza, algumas situações com total grau de certeza, e para outros mantém a dúvida, e outros ainda têm uma abordagem muito abstrata, muito pouco segura, não deixa de referir que recebeu estas determinadas denúncias, mas não acaba por materializar e por concretizar se essas denúncias são verdadeiras, se aconteceram ou não, e se pode assumi-las como um facto, como um dado adquirido. Portanto, é preciso olhar para estes relatórios com muita cautela, porque a primeira tentação é cada um procurar aquilo que possa corroborar as suas convicções pessoais e até mesmo os seus preconceitos, seja contra a Ucrânia, seja contra a Rússia, e depois perde-se aqui a seriedade de uma análise destas, portanto. Mas nós olhamos para aqui e vemos que temos uma abordagem bastante extensa, ainda que, em alguns aspectos, eu volto a frisar, ela não seja completa e não seja suficiente para poder afirmar que um determinado facto aconteceu de uma determinada forma. Ora bem, reparem que começa por dizer a alta comissária que durante o período em apreço, portanto, entre os dias
24 de fevereiro de 2022 e 15 de maio de 2022, aquilo que foi possível registar 8.368 civis que foram afetados, dos quais foram registadas perto de 4.000 mortes de civis e 4.444 pessoas que foram sofreram lesões, portanto, que sofreram ofensas à integridade física. Ora bem, aqui nós vemos que, ainda assim, o gabinete da Alta Comissária para os Direitos Humanos admite, como é natural, que estes números são superiores, já que estes foram apenas os números que o Alto Comissariado de Direitos Humanos conseguiu confirmar de forma clara. Estão a ver, aqui vincula-se com um determinado número, com um conjunto de números, mas depois acaba por afirmar, como é natural e como resulta da honestidade de quem faz este tipo de trabalhos, que de facto está aqui, que os números são manifestamente superiores, mas não foram possíveis de serem verificados. Eu sempre alertei, em todas as minhas intervenções, na SIC Notícias, que há duas entidades que nos poderão fornecer elementos com os quais nós podemos trabalhar de forma séria. Não são as ONGs, não são os governos nacionais. Eu sempre me demarquei dos números dados, quer pela Ucrânia, quer também pela Rússia, se todos vocês se recordam. Mas são, esses sim, a Organização das Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E porquê? Porque são aqueles que, pelo menos, têm missões compostas por pessoas de nacionalidades e sensibilidades mistas e só vão assumir, à partida, factos para os quais consigam ter elementos que considerem que são suficientes para afirmar, com algum grau de segurança, que aqueles factos de facto aconteceram e conseguiram reunir elementos para isso. Portanto, não se vinculam a teorias, não se vinculam a denúncias sem qualquer tipo de complemento probatório, não fazem isso. Portanto, nós temos de olhar para estas duas organizações, que nos podem dar uma base para trabalhar, mas dentro do levantamento que tanto o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, reparem que eu não estou a individualizar a Cruz Vermelha de cada país, é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, como a Comissão de Direitos, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e até mesmo o Alto Comissariado das Nações Unidas, nem sempre confirmam um conjunto de factos que as pessoas, por vezes, leem de forma rápida e não leem com o rigor e com a exigência crítica que deve haver neste caso concreto. Portanto, tenham muita atenção à linguagem que é utilizada e às fontes que são indicadas como tendo estado na base de um determinado raciocínio, de uma determinada reflexão. Ora bem, continuando a passar, portanto, é feita uma vasta descrição. O Alto Comissariado apresenta preocupações com aqueles processos de filtragem que os militares russos conduziram em algumas áreas, nomeadamente em Mariupol, aqueles processos em que os civis em que os locais são evacuados e os civis são transferidos e que passaram por processos de filtragem, manifestam alguma preocupação com a forma como esses processos foram conduzidos. Depois já vou falar deles mais à frente, porque eu selecionei essa parte e mesmo aqui notam que o Alto Comissariado aborda-os mais à frente e remete para um ponto posterior. Vejam que, uma vez mais, alegações de homicídios ilícitos, incluindo em várias regiões, mesmo em Bucha, aquilo que fez foi, basicamente, documentar as mortes e a forma como de facto foram operadas de forma sumária, mas nós vamos ver que a forma como o Alto Comissariado aborda a questão de Bucha, a meu ver, foi uma abordagem feliz por um motivo muito simples. O Alto Comissariado não pode tratar um dos casos que desde o início desta intervenção militar russa tem sido dos mais emblemáticos, dos mais discutidos, dos mais controversos, não pode resumir a abordagem num relatório de 44 páginas a um parágrafo, como eu vos vou mostrar a seguir. E muito menos pode fazê-lo sem dizer como é que chega, como é que faz determinadas presunções e como é que faz determinadas afirmações. Ou seja, tem de dizer,
Nós, para este efeito, para esta conclusão, nós entendemos que, com base nas fontes de prova testemunhal, prova probatória, regras de lógica, nós conseguimos chegar a esta conclusão. E o Alto Comissariado não faz isso. Portanto, resume o caso de Bucha, que merecia um relatório à parte, onde exaustivamente se fizesse esse exercício para que se tornasse inquestionável a conclusão a que o Alto Comissariado chega. O Alto Comissariado não pode resumir isto a um parágrafo. E nós já vamos ver mais à frente que foi exatamente isso que o Alto Comissariado fez e faz um conjunto de reflexões que, a meu ver, deixam dúvidas e não esclarecem nada, a não ser que esses mesmos homicídios aconteceram de forma ilícita, foram, em alguns casos, execuções sumárias, não diz quais, não diz as circunstâncias, e só diz de pelo menos 50 civis. Portanto, ainda estão. O Alto Comissariado assume também que ainda está a trabalhar na questão de Bucha, mas não pode avançar assim para um parágrafo de forma isolada e tão vaga como efetivamente fez. Vejam ainda que o Alto Comissariado documentou 248 casos de detenção arbitrária durante aquele período que eu vos referi, alguns dos quais correspondem a desaparecimentos forçados, são atribuídos à Federação Russa e também a grupos pró-russos, mas nós vemos que depois também encontramos atos que são imputados de desaparecimento forçado, que são imputados às forças de segurança ucranianas, por suspeita de apoiar as Forças Armadas Russas. Documentou ainda o uso de castigos extrajudiciais. Reparem que aqui são sobretudo aqueles famosos vídeos que nós já vimos de pessoas que são amarradas a postes e que são alvo de vergastadas, humilhações públicas. Vejam que 3 desses casos aconteceram em território controlado pela Federação Russa ou por grupos que são afiliados, mas a esmagadora maioria, 89 desses casos que foram documentados e confirmados pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos, aconteceram de facto como confirmam os vídeos, muitos desses vídeos que nós temos visto, sem surpresa alguma, que ocorreram em território controlado pelo governo ucraniano. Há uma conclusão que depois nós vemos ainda aqui, e eu já vou a essa conclusão que eu dizia, mas alguns casos de violência sexual são acusações que são feitas pelos dois lados, mas vejam que há aqui aquilo que é chamado de alegações, uma vez mais, ou seja, o que significa que o Alto Comissariado, relativamente à violência sexual decorrente de situações de conflito, aquilo que o Alto Comissariado conseguiu fazer foi recolher denúncias, mas não se vê, de facto, alguma confirmação, algo que possa atestar quem é que foram os autores dessas denúncias ou sequer se os factos ocorreram. Portanto, aquilo que está aqui a relatar o Alto Comissariado são denúncias. E denúncias que ocorreram quer por parte de pessoas ligadas à Federação Russa, quer por parte de pessoas ligadas ao governo ucraniano. E pronto, esta é a introdução. Aquilo que nós podemos concluir imediatamente deste relatório é que este relatório, apesar de todos os ses que eu já aqui coloquei, é e deve servir como um abre-olhos para as pessoas que tomam partido, quer defendendo incondicionalmente a Rússia, quer defendendo incondicionalmente a Ucrânia e que acham que só outra parte é que comete abusos. Pelo contrário, num conflito armado não há nenhuma parte que esteja sempre 100% inocente. Há sempre abusos que são cometidos. A grande questão é perceber qual é o grau de dimensão desses abusos, ao ponto de mostrarem um padrão, uma massificação de uma determinada conduta, a gravidade dessa conduta, a banalização de determinados atos, quer contra civis, quer mesmo contra pessoas envolvidas nas hostilidades, portanto, soldados ou milícias e até mesmo civis que empunham armas. A atrocidade ou o que cometem está sempre justificado porque estão a ser alvo de uma invasão. Ou que os russos também não cometem, e quem é eles afiliado também não cometem nenhuma atrocidade. Desculpem, mas sinceramente isto é viver no mundo de ilusão, no mundo de Hollywood, no mundo dos filmes que claramente não existem na realidade. Portanto, aquilo que nós temos aqui neste relatório é um reconhecimento de que os abusos são cometidos pelas duas partes. E depois há a narração ou o registro de alegações, que não foi possível transformar as alegações em confirmações, ainda, ou se calhar nunca vão ser possíveis, e depois temos também
a confirmação de atos que são efetivamente ou que foram efetivamente cometidos por uma parte, pela outra ou pelas duas. Portanto, e vamos passar a elas, mas é preciso perceber que este relatório torna-se controverso por causa disso. Porque no Ocidente, se isto for denunciado, estraga a narrativa de muitas pessoas que no Ocidente querem ignorar os crimes cometidos pelos ucranianos. Porque, e também, por outro lado, ajuda a desmistificar certos atos que são imputados aos russos e que também muita gente não quer acreditar que de facto os russos não cometeram, nem sequer querem assumir que existem dúvidas sobre outras acusações que são feitas e que precisam de maior confirmação. Portanto, isto naturalmente que mexe com as convicções pessoais das pessoas. Agora, o que é certo é que eu acho que isto é um princípio de abrolhos. O relatório da Amnistia Internacional teve a reação que teve por parte do Ocidente e também do poder político ucraniano, mas temos aqui um conjunto de afirmações e de reconhecimentos factuais por parte do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre atos cometidos pela Ucrânia e que eu não vi ninguém a colocar em causa. E a verdade é que estão aqui esses reconhecimentos. Mas vamos por partes. Eu, como vos disse, eu quero ser breve nisto, não quero perder aqui também tanto tempo quanto isso, nem amassar-vos com esta questão. Ora bem, aqui o Alto Comissariado de Direitos Humanos vem dizer que tem preocupações significativas, ou pelo menos que devem ser importantes, sobre ataques conduzidos pelas Forças Armadas russas que tenham ou não, que não estejam de acordo com o direito internacional humanitário. Ao mesmo tempo, também parece que as Forças Armadas ucranianas não cumpriram integralmente o direito internacional humanitário em partes, em zonas do leste do país. Ora bem, vejam que estão uma vez mais aqui a pôr algumas reservas. O Alto Comissariado dos Direitos Humanos não diz foi violado. Não, diz parece que, e existem preocupações de que possa ter sido violado, ou seja, mantém sempre essas reservas. Depois, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos nunca se refere à intervenção militar da Rússia como uma guerra na Ucrânia. Dá a indicação daquilo que as duas partes classificam este conflito armado, mas não é certamente uma guerra, pelo menos de forma expressa, reconhecido pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos. Ora, quem é que nós já vimos, temos tanta polémica e tanta controvérsia, pelo menos contra mim, porque me recuso a utilizar o termo guerra numa situação que juridicamente não é de guerra, pelo visto, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos é mais uma voz putinista que se junta a mim e que vem dar-me razão nesta abordagem. Seguindo com essa análise, reparem que o Alto Comissariado reconhece que tanto a Federação Russa como a Ucrânia têm usado mísseis Totchka com as munições de fragmentação na condução das hostilidades. O Alto Comissariado acaba por reconhecer ao longo deste texto que não é ilegal a utilização, algo que eu tenho dito insistidamente, apesar de os títulos nas notícias serem de crimes de guerra por utilização de bombas de fragmentação. Não é verdade. As bombas de fragmentação não são um crime de guerra, a menos que sejam utilizadas de forma indiscriminada ou que sejam utilizadas com uma componente tal de letalidade no seu interior, no interior destes mísseis, que possa assegurar a quem as utiliza que vai produzir um dano, morte e destruição sobre civis, infraestruturas civis, que vai ser manifestamente superior ao ganho que se vai alcançar com a sua utilização em termos militares. Isto parece-me a mim muito claro. Essas reservas são mantidas também por parte do Alto Comissariado dos Direitos Humanos.